Olá, seja muito bem-vinda a esse vídeo, seja muito bem-vinda a esse canal. Que alegria ter você por aqui. Hoje o tema é pra lá de importante e nem todo mundo faz ideia disso. Se você é mãe, se você tá grávida, à espera aí de ter o seu bebê nos braços, saiba que é muito importante hoje a gente conversar a respeito do o que esperar no pós-parto, como esperar essa recuperação, como vai ser. Hoje eu vou trazer tudo detalhado nesse vídeo para você. E se você ainda não recebe as minhas cartas semanais sobre maternidade, por favor, clica aqui na descrição do vídeo, é bem rapidinho, você se cadastra, não vai durar nenhum minutinho, muito rápido mesmo, e você vai ter a oportunidade de semanalmente receber as minhas cartas, as minhas reflexões sobre a vida de mãe. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Agora, vamos lá. Se você está grávida pela primeira vez, ou até mesmo se você já tem um filho, saiba que pensar no pós-parto faz toda a diferença. Bianca, mas quem já tem filho? Porque esse vídeo seria interessante, a pessoa já passou por um pós-parto, ela sabe como funciona, o que isso pode agregar. Te digo uma coisa, cada filho é único, cada gestação é única e sim, uma mesma mãe pode experimentar gestações completamente diferentes, inclusive puerpérios muito diferentes, e é por isso que esse vídeo é tão importante. Então, se você está grávida pela primeira vez, pela segunda ou mais, saiba que esse vídeo é para você. Bom, o parto, quando a gente pensa no parto, ele pode vir de diferentes maneiras. Sabemos que existem duas vias, ali um parto normal, um parto cesárea, mas ainda dentro dessas duas vias de parto, existem N coisas que tornam cada parto único. Então você pode ter dois partos normais ou dois partos cesárea e eles serem diferentes entre si, porque um parto, o nascimento de uma nova vida, né, a chegada de um novo bebê envolve N variáveis, N fatores, o que tornam aquele momento tão rico, tão especial e tão único. Da mesma forma, isso acontece também com o pós-parto, com a recuperação. Apesar da gente ter um conceito aí de puerpério, de resguardo, sendo entendido como aqueles 40 dias, muita coisa acontece, tanto nesse momento mais imediato, quanto depois. Então, o que a gente tem que imaginar que seja esse puerpério, esse resguardo? O que diz esse conceito? Por que a gente utiliza esses termos? Esses termos se referem a esse período imediato depois do nascimento de um bebê. Então pensa, foram semanas, meses, foi muito tempo de verdade que o seu corpo ele se modificou e ele se adequou de inúmeras formas para gerar uma nova vida. E não só gerar, sustentar, mantê-la e fazê-la crescer e se desenvolver. Então, o que isso exige do corpo é algo de fato incalculável. É algo tão extraordinário que a própria medicina nessa área de, de gestação, essa parte perinatal, ela, apesar de já ter um estudo avançado em muita coisa, existem muitos pontos de interrogação também. Existem muitas variáveis, muitas coisas que fogem até mesmo do conhecer médico, de tão complexo que é esse grande evento de trazer à luz, né, uma nova vida, trazer uma nova pessoa. Então a gente tem que parar para pensar assim, nossa, imagina, antes era apenas o seu corpo, o seu organismo se sustentando. Então tem os órgãos, tem o metabolismo, tem um conjunto de funcionamentos, de coisas operando para te manter viva e te manter bem. O teu corpo está adequado a isso, é para isso que ele existe. De repente, quando você menos imagina, existe um novo corpo aí, existe uma nova vida, existe ali o ato da concepção. A partir dali é uma nova pessoa, então é uma nova história e o teu corpo todo vai se adequar em prol daquele novo ser, daquele bebê. Então, vamos imaginar quão exigente isso parece ser, não é verdade? O seu corpo, ele se reorganiza de uma forma extraordinária para permitir que aquela criança
cresça e se desenvolva. E é o que a gente vai acompanhando semana a semana, é o que a gente vai acompanhando nas ultras, nos exames, os exames de sangue, ultrassonografia, as consultas com obstetra, não é verdade? Então você percebe esse evento extraordinário que é ver o seu corpo literalmente se desdobrar em prol de uma nova pessoa. Só que o que a gente precisa ter em mente é tudo que acontece em nível fisiológico, em algum grau, isso vai influenciar sim o nosso nível mental, a nossa saúde emocional, o nosso psicológico. Por quê? O nosso psicológico diz respeito a nós. Nós temos uma unidade de vida. Eu sou eu e eu tenho um corpo, eu tenho os relacionamentos, eu tenho a minha mente, eu tenho a minha vida interior. Tudo está muito conectado, tudo está muito interligado. Então, os eventos fisiológicos, eles interferem muito também no nosso estado emocional. E é por isso que muitas mães relatam, sim, oscilações de humor na gravidez. Relatam uma sensibilidade aumentada, alguns momentos coisas que deixam mais emotiva, ou deixam um pouco mais triste, ou deixam um pouco mais apreensiva. O próprio ato de gestar já traz também consigo preocupações, mais responsabilidade, pontos de interrogação, dúvidas, incertezas. Isso acontece demais. Sendo você tendo uma gravidez mais tranquila, em que tudo tá ali dentro dos conformes, ou seja, você tendo uma gravidez mais difícil, com algumas intercorrências, ou até mesmo sendo considerada uma gravidez de alto risco. Então é claro que todos esses elementos, eles acabam impactando muito o nosso emocional. Em algum grau, vai ter sim esse impacto. Então você percebe que em um dado momento, quando você descobre aquele positivo, a sua vida muda radicalmente. Mesmo que você estivesse esperando aquele bebê, a vida muda. Sendo um bebê, digamos assim, planejado ou não, naquele sentido de que você não estava muito esperando, você até achava que não estava grávida e descobriu que você estava, independente disso, a partir desse momento a sua vida ela muda radicalmente. Por quê? Quando nós temos a consciência que ali o positivo, ele é o retrato de que, olha, tem um bebê aqui. Se nós somos pessoas responsáveis, maduras, nós entendemos que um bebê não é um boneco, não é um brincar de casinha. E que isso vai demandar a minha atenção, vai demandar a minha dedicação, vai demandar a transformação da minha vida. Isso não é um olhar pessimista, isso é um olhar real. Ué, da mesma forma que se casar, da mesma forma de várias outras coisas muito importantes na nossa vida. Claro, não quero colocar num mesmo patamar, mas eu quero dizer que coisas muito importantes, coisas que têm um grande valor, elas vão ter um custo, elas vão demandar um ar de responsabilidade. Por quê? Se eu não tenho esse olhar de responsabilidade, se eu não tenho esse olhar de maturidade, o que vai acontecer? Eu posso criar uma expectativa de ser um brincar de casinha, brincar de boneca, muito fácil, bem bobinho, que eu não preciso me dedicar. E quando a realidade chegar, isso vai me derrubar. E aí a frustração é altíssima. Então é importante sim a gente considerar que uma gravidez, ela vai mudar e vai transformar a nossa vida por completo. E é por isso que você está aqui, para que essa transformação seja mais leve possível, seja mais alegre possível e cheia de esperança, porque sim, isso é possível mesmo. Então, a gente está aqui refletindo sobre a grande mudança que é a chegada de um bebê, a grande mudança que é uma gravidez. Daí você pensa que são semanas com seu corpo se adequando a isso, semanas em que você experimenta também alguma alteração de humor, de pensamentos, de emoções, tudo vai acontecendo concomitantemente. Vai chegando uma fase ali no final que até o seu corpo parece que está um pouquinho sobrecarregado, né? Ali o peso da barriga já vai dando uma dor nas costas, uma dor na lombar. Tem gente que tem, né? Dor pélvica, algum incômodo. Ou simplesmente aquela sensação de, ai meu Deus, como eu quero que essa criança nasça logo. Isso acontece. Mas você para pensar, desse momento, para em um instante o teu corpo se esvazia. Por quê? Esse bebê nasce. Esse bebê vem lá pra fora. E aí o seu corpo que estava se adequando de N formas para sustentar aquela vida dentro de você, de repente vê a vida do lado de fora e ele precisa se rearranjar de uma nova maneira. E aí você entra nesse período do pós-parto, você entra nesse período aí do resguardo, do puerpério. Então, depois de grandes transformações,
do nada, entre muitas aspas, essa vida agora está do lado de fora e você precisa passar por novas adaptações. Então, o bebê nasce e acaba que uma mãe nasce também, né? Mas em que sentido? Óbvio que você já era mãe, óbvio que você já tinha consciência, mas o ato do bebê nascer, ele instaura, ele dá um start assim para uma nova fase. E você vai conhecer uma nova maternidade daí para frente, com uma série de aprendizados e uma série de adaptações. Quando nós pensamos no pós-parto, o que é muito importante nesse momento? A gente considerar que é importantíssimo você cuidar de você cuidar da sua saúde. Só que, claro, isso não é tão simples quanto a gente imagina ou quanto parece, tá? Pode ser até que você faça várias metas de pontos de autocuidado, de cuidar da saúde, de voltar à rotina e fazer N coisas. E quando você olha a realidade, pode ser que até que você consiga muita coisa, mas várias outras você não vai conseguir. Não porque você não é capaz, mas porque você não vai conseguir naquele exato momento, daquela exata forma que você tanto sonhou ou idealizou. Porque uma coisa é, quando nós estamos sozinhas, a gente pega e faz o que tiver na telha. Mas quando nós somos adultas, quando temos responsabilidade, quando trabalhamos, temos uma casa, temos um marido, nós vamos percebendo que nem tudo é como a gente morava com os nossos pais, éramos solteiras, né? A gente vai percebendo que nem tudo é no nosso tempo. Mas, sobretudo, quando nasce um bebê, aí mesmo que você vai entender que assim, olha, ou eu aprendo a ter essa arte da flexibilidade, né, do jogo de cintura, ou eu vou me frustrar. Então, às vezes, você põe N metas para o seu puerpério e quando você perceber, você queria fazer uma coisa e você não vai conseguir porque nesse exato instante seu bebê está chorando de fome. Ele precisa de você. E você vai ter que parar, vai ter que acudir para então retomar o que você queria fazer. E está tudo bem. Está tudo bem. Só que muitas mães às vezes não param para refletir nisso e quando isso acontece na realidade, elas acabam ficando muito frustradas. Então por isso que é meu papel te falar aqui que, olha, no teu pós-parto, você vai descobrir um novo ritmo de vida. Coisas até simples que às vezes você tinha vontade de fazer, que você só pegava e ia fazer, às vezes agora tem que esperar mais um pouquinho. Ah, eu queria pegar e tomar um banho. Não, mas calma, deixa eu acudir aqui o neném e depois quando ele estiver calmo, vai dormir. Ah, então eu tomo banho. Ou esperar a ajudinha de alguém. Então você vai perceber como demanda essa flexibilidade, esse jogo de cintura. E ter consciência disso vai te ajudar muito no seu puerpério, nesse momento de pós-parto. Quando a gente passa por um parto, quando tem esse nascimento do bebê, você precisa entender que o seu corpo ele precisa se recuperar. Independente da via, certo? Tanto um parto normal, quanto um parto cesárea, um parto natural, com analgesia, sem analgesia, um trabalho de parto enorme, sem trabalho de parto, uma cesárea intraparto, uma cesárea marcada, independente de como tenha sido o nascimento desse bebê, entenda que sim, você vai passar por uma recuperação física. Por melhor que você pareça estar, saiba respeitar o seu corpo, saiba estar atenta ao seu corpo. Então, você já sabe que existe ali na recuperação do parto, existe um sangramento, você passa alguns dias ainda com sangramento. Se você passou por uma cirurgia, você observa ali todos os cuidados que você tem que ter com os pontos, com a cicatriz. Tem pessoas que têm parto normal e tem laceração. E ambas as vias, às vezes, dependendo de como foi o parto, a pessoa pode ter dificuldade de ir ao banheiro, pode ter até medo, ter determinadas dores, desconfortos, uma retenção de líquido maior. E não só no que diz respeito ao parto, mas também nesse momento você está experimentando o começo da amamentação e toda a adaptação com o bebê. Mesmo que você já tenha outro filho ou seja teu primeiro filho, a amamentação ela também entra nesse rol, que é uma experiência exclusiva para cada filho. Então, às vezes você teve uma experiência na amamentação e com esse filho você vai ter diferente ou até foi semelhante. O fato é que a amamentação
ela também é um momento que demanda ali atenção, demanda cuidados e que às vezes pode vir com grandes dificuldades. Então você percebe que o seu corpo ele é provado de diferentes formas e toda mãe vai passar por isso. Então é por isso que a gente tem que ter em mente que o puerpério é um momento de estar muito atento ao corpo, mas ter muita paciência. Esse, na verdade, é o mais importante. Não se sobrecarregue esperando que o seu corpo ele possa já voltar ao ritmo dele, com as capacidades como tinha antes, né? Não tem problema você sentir que assim, caramba, né, de fato parece que eu não estou conseguindo me sentir tão bem ou o meu corpo funcionando tão bem como era. Ai meu Deus, né? O que está acontecendo? Será que isso está muito errado? Fica tranquila. Imagina toda a transformação que eu estava falando para você, que durou meses, e você passa pelo parto, que ele afeta tanto também o corpo de inúmeras formas. Então saiba sim que é natural sentir e perceber que o seu corpo está se recuperando. Para isso, é importante você tentar se cuidar o que for possível, né? Dependendo da via de parto, dependendo de como foi a tua história, dependendo de como você está agora, a tua obstetra, ela vai te indicar a série de cuidados que você precisa ter, né? A série de pontos de atenção, de coisas a serem feitas. Então, o máximo que você puder seguir as orientações médicas, siga. Tente fazer o melhor. Tente pensar que, assim, cuidar do teu corpo também é um ato de você cuidar do seu bebê e cuidar da sua família. Porque você estando bem, todo mundo vai bem também. Então, o ideal é a gente sempre tentar cuidar bem fisicamente da recuperação desse corpo, até mesmo para tentar evitar algumas outras intercorrências, evitar alguns desdobramentos, algumas intercorrências. Então, ter noção de que o seu corpo ele precisa ser cuidado, isso é muito importante, seguindo as devidas orientações médicas. Mas existe claramente um outro lado da moeda. Agora falando, e obviamente esse vídeo aqui ele não substitui em nada uma orientação médica, mas eu vou até focar no teu cuidado emocional. Saiba que é sempre importante ter esse suporte obstétrico para que você tire suas dúvidas, para que você informe como você está se sentindo, informe como seu corpo está se recuperando, porque às vezes existem intercorrências que acontecem no pós-parto, mesmo o parto tendo sido tudo tranquilo, a gestação tranquila, às vezes tem intercorrências que acontecem no pós-parto e é necessário ficar de olho. Então, mesmo você tão voltada ali para os cuidados do bebê, não feche os olhos para como o seu corpo está, tá? Porque ainda assim é um período muito delicado em que o seu corpo ele tá tentando voltar ali ao funcionamento ideal, ao funcionamento, digamos assim, de sempre. Ele tá tentando se acostumar e tentando recuperar. Então, tente se cuidar o quanto você puder. Mas eu também sei que nem sempre é uma coisa de livro. Na verdade, na grande maioria das vezes, pode ser que a gente não consiga seguir exatamente todas as orientações médicas pelo simples fato de que, olha, às vezes a gente não tem uma ajuda em casa, não tem ajuda com o bebê, tem outros filhos, tem uma outra realidade, tá trabalhando, tá resolvendo coisa de casa mesmo. E aí, o dia parece que fica tão espremido, fica tão apertado, que às vezes tá até difícil de cuidar um pouquinho de si mesma. Se isso estiver acontecendo, claro, tenha cuidado, na medida do possível, tente ver se consegue uma ajuda, tenta reverter um pouquinho isso, tenta se cuidar, mas, sinceramente, não se cobre, tá? Não se cobre. Nem sempre é possível também ter um puerpério, ter uma recuperação dos sonhos, como a gente idealiza por esses fatores que eu mencionei anteriormente. Pode ser que não tenha ajuda, pode ser que as suas circunstâncias elas sejam mais complexas mesmo e você não consegue às vezes repousar ou se cuidar o tanto que seria necessário. Mas nesse momento também não se cobre, nesse sentido de se punir, de se culpar. Tá vendo? Eu sou uma péssima mãe, eu não consigo, eu tinha que estar fazendo assim e não tô fazendo. Veja, uma coisa é você se negligenciar porque você quer.
Seja por uma falta de responsabilidade, seja por uma preguiça ou algo do gênero, ou por achar que tudo isso é balela. Isso é terrível, isso é muito ruim. E você tá errada se você pensa dessa maneira. Agora, se uma outra coisa seria bom que você fizesse por você, mas ainda assim não tá conseguindo, porque tá acudindo o bebê, porque tá sem ajuda, essa é a vida acontecendo. Então tenha paciência, né? Não fique se julgando, não fique pensando no pior, não fique se lamentando, não fique enchendo de pensamentos ansiosos, porque se você entrar nessa pilha, aí sim a coisa vai um pouquinho ladeira abaixo, né? Porque quanto mais você nutrir pensamentos de culpa, de comparação, de ficar se martirizando, de ficar se julgando porque você não tá fazendo exatamente tudo o que deveria, como estava a sua expectativa e o seu ideal. Se você fizer isso, a tua ansiedade vai crescer num nível que isso vai te atrapalhar absurdamente. E o seu emocional, estando muito comprometido, isso vai trazer uma série de desdobramentos que obviamente você não quer. Inclusive impactar na amamentação. Porque hoje a gente sabe que o estado emocional da mulher, ele também pode interferir na amamentação. Sobretudo mulheres que passam por um momento de estresse muito agudo, de uma tensão, uma ansiedade muito aguda, isso pode até mesmo refletir na diminuição da produção de leite e isso atrapalhar, obviamente, ali o seu bebê. Então, tenha muito cuidado também o que você anda nutrindo em termos dos seus pensamentos, de como você se relaciona com as coisas, com o que está acontecendo, como as emoções estão se organizando dentro de você. Cuide disso também, porque senão coisas que a gente não quer que aconteça, que são esses sintomas de ansiedade, de tristeza, eles vão crescer, eles vão tomar a frente e o teu puerpério vai ser muito mais difícil e definitivamente não é isso que a gente quer. Então, busque fazer sempre tudo que for possível, tudo que estiver ao seu alcance. Se comprometa por fazer melhor, se comprometa para cuidar, se comprometa para corresponder e tente já prever, puxa, se algo não vai bem, se eu deveria estar fazendo uma coisa, eu não estou conseguindo, eu deveria estar investindo aqui e ali, pensa, se organiza, daqui a pouco vai dar certo, você vai conseguir organizar o melhor momento, você vai conseguir se adaptar e acertar o eixo, ou converse mais com seu marido, peça ajuda para ele, peça ajuda para uma mãe, para uma sogra, para uma amiga, tá? Então a vida e sobretudo o pós-parto, ele vai seguindo esse movimento da gente fazer o que é possível, da gente se comprometer, de fazer o nosso melhor, mas também de ter paciência, de entender que nem tudo é no nosso tempo, nem tudo é no nosso ritmo e também saber pedir ajuda. Não há mal algum da gente pedir ajuda ou quando a gente tem uma ajuda disponível, da gente poder se apoiar nisso. Então, é importante cuidar junto desse emocional. Daí vocês começam a perceber que a recuperação do pós-parto, ela não é apenas de questões físicas, mas, sobretudo, me arrisco a dizer, a questão emocional. Porque o emocional também, quando ele descompensa, ele afeta profundamente o corpo e toda uma recuperação. Ou seja, você precisa se olhar dessa forma integral. Dentro da recuperação do pós-parto, quando falamos sobre essa parte emocional, existem duas realidades que são comuns de acontecer e elas são muito sérias, é importante também que você saiba, que é o baby blues e a depressão pós-parto. Mas como aí precisa se estender um pouquinho mais, você pode maratonar os vídeos do meu canal no YouTube e você vai encontrar os vídeos que falam sobre o baby blues e a depressão pós-parto, tá? Então depois complementa a informação desse vídeo nesses outros aí. Então, agora seguindo, né, você já sabendo que existem esses dois pontos e que vai ficar como dever de casa você maratonar esses outros vídeos, o que eu queria te dizer, para que esse momento de recuperação, para que ele seja mais leve e que você passe bem por isso e, consequentemente, todos estejam bem, existem alguns pontos práticos que vão te ajudar. Combinado? Então, quero você agora com máxima atenção agora a esses pontos que eu vou trazer para você. Lembrando que existem algumas coisas que não estão no nosso controle, tá? Então, como eu havia falado anteriormente, pode ser que a gente tenha um puerpério mais simples, mais leve, pode ser que o outro seja completamente diferente.
e tudo bem. Isso é a vida acontecendo. O que eu quero agora te trazer de orientações práticas é para que você se sinta segura, independente do que venha acontecer. Independente se o teu puerpério está mais simples, está mais difícil, estão acontecendo coisas completamente inesperadas ou estão acontecendo coisas mais dentro do padrão, se assim a gente pode dizer. Eu quero te preparar de tal forma que, independente do meio externo, você seja capaz de se sentir segura para lidar com os desafios e mesmo que esteja cansada ou que a situação esteja realmente sendo desafiadora, você vai se sentir bem. Você vai se sentir orgulhosa de você mesma, você vai poder curtir seu bebê, vai estar feliz com o seu bebê e você vai estar na sua melhor versão para viver melhor essas adaptações. Então, sem mais delongas e agora já caminhando para o finzinho do nosso vídeo, vamos a essas dicas práticas para você conseguir se recuperar bem. Primeiro ponto, cuidado com o corpo. Em termos da alimentação, hidratação e a suplementação. O que esse eixo quer dizer? Muitas vezes a mãe, ali no pós-parto, ela tá tão assim em função do bebê que ela se esquece de comer. Ou não consegue ali parar e fazer uma refeição realmente apropriada e acaba beliscando. E acaba comendo pequenas coisas ali e que não nutrem e que não fazem bem e que acaba deixando com mais fome, mais cansada, mais irritada e fraca. Então, temos uma mãe que ela já não dorme direito, que ela já experimenta a privação de sono e não está comendo, não está se nutrindo no momento em que até está experimentando a amamentação, que seu corpo literalmente ele é sugado. Ou seja, o seu corpo está num gasto calórico absurdo, e o seu corpo precisa de nutrientes, o seu corpo está numa produção impressionante. E você não se nutre, então isso é a receita perfeita para você não estar bem. E às vezes você está experimentando até uma ansiedade maior, ou uma tristeza maior, e você não está percebendo que isso pode vir da tua falta de alimentação adequada. Então, da mesma forma que você se esforça para dar o melhor para o bebê, tente se organizar e facilitar ali a tua rotina para que o teu pratinho esteja pronto, para que você não pule refeições. Isso vai ser muito importante. E junto a essa questão da alimentação, tem a hidratação. Beber água é fundamental e é uma coisa que a gente se esquece muitas vezes. Então, tenta ter uma garrafa de água perto para garantir uma boa ingestão adequada de líquidos ao longo do dia. E a suplementação também, ela é muito importante e nem todo mundo conhece os benefícios disso. Então, faça uma consulta com a sua médica, faça o exame super completo de sangue, veja como estão suas taxas e comece a tomar direitinho as vitaminas, os manipulados para suprir isso, porque, como havia falado anteriormente, o seu corpo ele passa por uma tremenda mudança. Então, é muito importante dar o que o teu corpo precisa e repor o necessário, porque as taxas desajustadas também, se o seu corpo ele está com algumas deficiências, isso vai impactar diretamente o teu emocional. E não só isso, vai interferir no teu fisiológico e que, consequentemente, gera o quê? Geram as dificuldades no teu dia a dia para você viver melhor a tua recuperação, o teu pós-parto e o teu vínculo ali com o bebê e todo o funcionamento da casa. Então, cuida dessa parte também, veja com sua médica uma suplementação para se certificar que as suas taxas estejam boas para que tudo funcione melhor. Combinado? Ponto número 2, que eu já pincelei aqui nesse vídeo, mas eu preciso reforçar. Saiba pedir e aceitar ajuda. Isso é fundamental, né? Claro, nem todo mundo tem pessoas que possam ajudar por perto. Tem gente que se mudou, que tá morando mais distante, que tá morando em outro lugar, que não tem às vezes com quem contar. Existe essa realidade, né? Mas às vezes você tem uma vizinha boa que pode te dar uma forcinha com alguma coisa da casa, com comida. Se você pode contratar uma pessoa uma vez por semana. Se tem uma mãe, uma sogra, ou teu marido que chegou mais cedo do trabalho, saiu mais tarde. Olha, se tem pessoas que possam te ajudar minimamente ou facilitar a tua vida no dia a dia, não tem problema em pedir ajuda, tá? Também tem essa humildade, você não precisa sentir culpa, que como se você tivesse que dar conta de tudo o tempo todo. O dar conta não significa fazer tudo com as próprias mãos. Você pode dar conta também contando com a ajuda de outras pessoas,
em determinados aspectos para facilitar e para fazer com que tudo ocorra da melhor forma possível. Então, não se culpe, né, ao aceitar alguma ajuda, se oferecerem ajuda, não tem mal algum, isso também é só a vida acontecendo e isso pode acabar te facilitando também, né? E por fim, um ponto muito importante, na verdade, 2 pontos para concluir é: primeiro ponto, nesse término dessa nossa listinha, cuida muito dos teus pensamentos. Sim, parece bobeira, mas a gente tende a prestar muita atenção no lado negativo das coisas. A gente tende a supervalorizar e dar mais voz para os problemas, para o que está faltando, para o que não vai bem. E se você começar a dar só voz e só colocar energia em pensamentos negativos, isso não vai te fazer nada bem, isso vai atrapalhar profundamente toda a tua recuperação. Então, tá sentindo que você tá indo para um pensamento mais negativo, um pensamento mais ansioso, corta e se esforça para agradecer. Sim, se esforça para agradecer pelo que você tem, pelo seu bebezinho. Tenta contemplar mais esse bebezinho. Agradeça pela tua família, agradeça pela tua saúde. Tenta reforçar pensamentos do tipo, olha, o que tá difícil agora vai passar, isso aqui vai melhorar, eu consigo dar conta, eu sou boa sim, eu sou boa o suficiente, eu sou a mãe que esse bebezinho precisa, está tudo bem, a gente vai se resolver, né? E isso que aqui tá um pouco mais desafiador, tenho certeza que é uma adaptação, vai passar, vai melhorar. Então, quanto mais pensamentos nesse sentido você tiver, isso vai te ajudar. Então, separe algumas frases que te deem força. Separe algumas frases que te motivam ou que te inspirem de alguma forma. Você pode botar isso no bloco de notas, você pode anotar isso em alguns post-its e deixar pela casa, numa agenda. É um quadro que você tem com uma frase. Então, também tenha essas frases nesse recurso, assim, né, nessa tua retaguarda, para isso te ajudar a nutrir bons pensamentos. Isso vai ajudar muito aí no seu puerpério. E por fim, o último ponto que eu gostaria de falar é: não deixe de buscar ajuda. O puerpério também é um período em que você tem que se olhar de uma forma integral. Então, você está percebendo sinais que não estão muito legais no seu corpo, fale com a sua obstetra. Comunique, né? Não é o famoso não leve dúvida para casa, sabe aquilo da sala de aula, né? Pergunta para o professor. Então, fale com o seu médico, fale, tire dúvidas, passe o teu quadro porque é muito importante, porque ele é a melhor pessoa para dizer que fulana, tá tudo bem, tudo isso que você está me relatando está dentro de uma recuperação esperada, você está ótima, ou não, isso aqui tá escapando, isso aqui não é legal, a gente precisa fazer um tratamento, vem aqui, precisa ter consulta, tá? Então a gente tem que trabalhar com essas prevenções e não esperar a coisa piorar. Então, sempre esteja em contato com o seu médico à medida que você vê qualquer coisa que esteja um pouquinho diferente. Então, cuide do teu fisiológico também, além das dicas que eu trouxe para garantir que o teu funcionamento fisiológico esteja bom, para que o seu corpo ele tenha os recursos necessários para conseguir se recuperar bem, e cuide também do teu emocional. Então, se você está percebendo, e até mesmo com os próximos vídeos que você vai assistir do Baby Blues e depressão pós-parto, né, mesmo que talvez você não esteja nesse quadro, mas você está percebendo coisas que podem acabar desembocando nisso aí, ou até mesmo numa ansiedade, ou a coisa não tá muito legal na sua casa, na adaptação da chegada desse bebê, se está tendo alguma dificuldade com algum outro filho, com o marido, familiares ou outras questões, não deixe de buscar ajuda especializada com um psicólogo. A terapia ela é uma grande aliada e ela não precisa ser só para apagar incêndios e resolver problemas, mas sobretudo para trabalhar nas prevenções e garantir que tudo ocorra da melhor forma possível. Inclusive, se você desejar informações sobre terapia comigo, basta você olhar na descrição desse vídeo, no link, que tem um formulário e você vai ter acesso a tudo, tá bom? Então, eu espero realmente que esse vídeo informativo ele tenha te ajudado para pelo menos já abrir a tua mente para entender o que pode ser o puerpério. Até o presente momento, a gravação desse vídeo, já passei por 4 puerpérios. Eles foram muito diferentes entre si, porque primeiro puerpério
foi uma experiência com uma criança, nos outros eu tinha outros filhos, teve um que eu tive pré-eclâmpsia, um que eu fiquei com remédio de pressão, o outro foram outras circunstâncias, foram 4 cirurgias, então assim, cada puerpério também morava num lugar, tinha uma série de circunstâncias diferentes, cada um foi de um jeitinho. Mas eu percebi que desde o meu primeiro puerpério eu trabalhei muito nessa questão do nível mental mesmo, da forma que eu enxergava a situação, dos pensamentos que eu fomentava, do meu esforço de me vincular ali ao bebê com paciência, sem ficar me cobrando, sem ficar me julgando, sem ficar me lamuriando pelas minhas circunstâncias. Eu sempre assumi tudo, eu sempre tomei a frente e cuidava daquele bebezinho 24 horas por dia, da melhor forma possível. Nunca tive ajuda ali com o bebezinho, então dia e noite ali com cada bebê. Mas isso fez tão bem, eu curtia tanto isso, eu olhava com tanta paciência, com tanto carinho, com tanto amor, e eu vi como isso me ajudou. Eu sempre me esforcei para agradecer, para, olha, mesmo tô passando uma fase difícil, mas eu fomentava pensamentos e ideias que me traziam paz, ideias que me tiravam assim para eu não me desesperar, mas que eu sempre voltasse, me ancorasse em uma situação, em um cenário de confiança, de estabilidade, de sentir que assim, eu sou mãe, então eu sou capaz, eu consigo. E se tem algo que eu não sei, eu vou aprender. E a gente está aprendendo, a gente está se adaptando juntos. Então eu percebi que sempre que eu fomentava esse tipo de pensamento e essa postura de mesmo num cenário difícil, calma, isso tudo vai passar, as coisas vão ficar bem, isso passa rápido, está tudo sob controle. Esse tipo de olhar sempre me ajudou e eu sempre consegui ter puerpérios leves e alegres também, porque isso não quer dizer que a gente não vai ter sofrimento, que não tenha dores físicas ou até mesmo preocupações, dores emocionais, não é isso, mas é que no quadro geral, em vez de você se desesperar, você vai conseguir se sentir mais autoconfiante e serena também. Então, é isso, eu espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado, você que tá já no puerpério ou que está prestes a passar. E se você tiver alguma dúvida mais específica, tiver algum comentário ou quiser falar qualquer outra coisa para mim, por favor, aproveita os comentários desse vídeo que vai ser um prazer te ajudar. E se você tá prestes a ter neném, uma boa hora para você. Um beijo e até a próxima!